falaremos sobre a apuração de haveres. Na verdade, antes de falar sobre a apuração de haveres, a gente vai explicar o conceito de algumas coisas, né? O conceito de perícia contábil, o conceito de perícia contábil judicial, o conceito de perito contador também. E eu deixo isso na mão dos meus amigos aqui, ó. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu vou apresentar um pouco sobre perícia contábil. De acordo com a norma brasileira, perícia contábil é um conjunto de procedimentos técnicos e científicos, apurado por laudos, documentações, e tudo isso apresentado para o juiz. O que podemos fazer com a perícia? A perícia contábil é a atribuição exclusiva do sinal da contabilidade. Tem que ser um profissional graduado, estudado e ele tem que ter essa relação com um conselho regional de Curitiba. Ele não pode estar devendo nada, não pode estar em julgamento, alguma coisa. Ele tem que estar com total certeza no seu público. Ele tem que trazer a total verdade. Ele pode transparecer. Pessoal, por favor. E a perícia contábil é dividida em duas partes, judicial e extrajudicial. Judicial é a parte que você tem que apresentar os laudos e as documentações para o juiz. Já a extrajudicial dá para você resolver isso amigavelmente, sem levar isso para o tribunal e nem justiça. Trabalhos relacionados à perícia contábil, o que constitui prerrogativa aos contadores, segundo a resolução CFC 560/83, está entre outros seguintes: avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres, avaliação dos fundos de comércio, reavaliação e medição dos fatos inerentes sobre patrimônio e o resultado periódico. Tem revisões do balanço, contas ou quaisquer demonstrações ou registros contábeis. E tem também a apuração de haveres, né, e avaliações de direitos e obrigações do acervo patrimonial de qualquer entidade. Boa noite, me chamo Luiz, vou falar um pouco sobre a perícia judicial. Aqui no slide tem definição de um acordo no SAR. Basicamente, a perícia judicial fala sobre que eles estão querendo buscar a produção de provas de acordo de um profissional qualificado que se chama pelo perito judicial, que ele é nomeado pelo juiz. O perito judicial só pode exercer a função se ele tiver o ensino superior, se tiver o diploma do ensino superior, ou se ele tiver conhecimento técnico, científico ou artístico. O perito judicial, o perito, ele só pode ser se tiver diploma superior, ou se ele tiver conhecimento técnico ou científico ou artístico. Agora vou passar a palavra para o meu amigo aqui, Fabiano, que vai
terminar a parte judicial. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fabiano. Vou dar uma complementada aqui na parte de perícia judicial. Meu amigo Luiz, ele deu um pouco da definição, né, sobre o que é perícia judicial. E vou passar um pouco mais especificamente no campo de atuação dele, para falar sobre um pouco dos sujeitos ativos da perícia judicial, que seriam as partes interessadas e o juiz, né? E nada mais a função do perito ali na perícia contábil judicial é estar discernindo e especificando uma situação que foi pouco resolvida. E para isso ele tem que seguir tanto a perícia, tanto o perito da perícia, quanto o perito contador tem que seguir normas e legislações específicas, que eu vou estar falando um pouco aqui com vocês. Seguindo regras e leis específicas, tem que ser seguido o Código Civil, o Código de Processo Civil, aqui vou falar um pouco das normas brasileiras contábeis, que é um pouco da NPC PP01, que é um pouco sobre a perícia contábil, e NPC PP01, que é um pouco que é a norma que o perito contador tem que seguir, certo? E prosseguindo aqui, vou falar um pouco das fases, de acordo com o Antônio Lopes de Sá, que foi um escritor e contador muito famoso e renomado no nicho da contabilidade. Ele especificou, ele caracterizou fases para estar especificando melhor para os leigos como funciona na prática a perícia contábil judicial. Começando primeiramente pela fase preliminar, onde começa toda a organização da perícia contábil, onde é requerido pela parte interessada, quando há conflitos ali de ideias sobre um determinado evento na ação processual judicial, a parte interessada vai requisitar para o juiz vai analisar e vai deferir um pedido que o perito contador judicial vai ser escolhido a cargo do juiz, né? E aí vai ser toda a parte de organização da mesma. Depois vai entrar a fase operacional, onde vai ser realizado de fato os trabalhos, o início da perícia, das diligências, o curso do trabalho e a elaboração do laudo. E depois a parte final, vai ser a conclusão mesmo dos trabalhos realizados, de todos os peritos e assistentes. Os assistentes são escolhidos pelas partes interessadas, né? E vai ser realizada na parte final a assinatura do laudo, a entrega do laudo, o levantamento dos honorários de cada especialista e os esclarecimentos das dúvidas se requeridas, né? Próxima. Agora eu vou falar sobre o perito contador e o perito contador assistente. Vou ler aqui uma citação do Rio Moura. Uma perícia contábil, por exemplo, não pode ser levada a cabo por um engenheiro, assim como um contador não pode, por exemplo, executar uma perícia para explicar as razões pelas quais um edifício possa ter desabado. Na verdade, eu vou repetir o que meus amigos já tinham dito. O perito contador, ele só pode exercer a função se ele ser graduado em ciências contábeis, ter o registro no CRC. Ele vai prestar também uma prova. Desde 2016 essa prova entrou agora. Ele, para ingressar ao Cadastro Nacional de Peritos, e ele tem que se manter atualizado e realizar qualificações constantes. Bom, o perito contador, ele é nomeado pelo juiz. Pode ser escolhido em comum acordo pelas partes. Sua função é emitir laudo. O perito contador assistente é indicado pelas partes. Ele emite o parecer técnico sobre o laudo do perito. Agora eu vou passar a minha parte a
falando da resolução da sociedade, né, da dissolução da sociedade, primeiro tem que falar o que é a sociedade, né? Na verdade, a sociedade nada mais nada menos do que é o casamento, né, de duas pessoas ou mais pessoas fazendo uma empresa, tendo um filho, que dá um gasto muito maior do que o normal, né? São todas as espécies de ações que têm um objetivo, na verdade a dissolução parcial, são todas as espécies de ações que têm o objetivo a extinção parcial da sociedade. Por exemplo, quando você quer terminar esse casamento, né? Quando você quer casa, não tá dando certo, você quer sair do casamento, quer, sei lá, fazer a sua função de retirada, né? O seu direito de retirada, ou acaba sendo expulso pela outra pessoa, né? Ou até mesmo a morte, no caso, que são as causas da dissolução. Por que eu coloquei isso e comparei um pouquinho com o casamento? Porque, na verdade, a morte de um dos sócios, né, ele dá o direito a fazer essa dissolução. Ele faz com que as pessoas, tanto quanto os seus dependentes, eles conseguem, por exemplo, fazer uma apuração de haveres, que é o próximo tópico, em cima disso, né? Em cima da morte do seu pai ou da morte da sua mãe, em cima da morte do sócio, né? E também o outro sócio ele pode fazer a exclusão ou a expulsão de seu companheiro. Da mesma forma que eu, ou a pessoa, ou o sócio pode fazer essa retirada, né? Tem o direito de fazer essa retirada. Boa noite, meu nome é Maurício. Vou falar sobre um pouquinho de apuração de haveres, que é uma das ações mais importantes na perícia contábil, apesar de ela não ter origem na contabilidade. Um autor chamado Machado, ele vai dizer que a apuração de haveres, ela é do âmbito do direito, né, do campo de direito, mas tem uma estreita relação com as ciências contábeis. Tanto que o perito usa para fazer algumas citações e é muito usado na perícia contábil. Esse autor também fala que quando o juiz decreta que há uma morte, né, há uma morte do sócio, como o Vinícius falou, ou expulsão, ou extinção desse sócio, ele faz uma decretação onde o perito contábil vai fazer a apuração de haveres, né? E aí, contabilmente, tem que estar registrado no Código Processo Civil, né, que é o CPC. Também, quando o juiz vai eleger, né, ou nomear o contador, o perito contador, ele também tem que estar registrado no CRC, como falaram aqui. E aí, assim, ele vai fazer expor a sua opinião, né, através da apuração de haveres um contrato do lado laudo pericial, né, que é o trabalho do perito contador. Outro autor também, Zanunca, ele vai simplificar bastante o que é a apuração de haveres. Simplesmente, ele vai denominar que vai avaliar o montante aonde o sócio está se desviando da empresa, né? Ou por morte, ou por afastação, ou simplesmente, como o Vinícius falou, por ele não estar fazendo mais o trabalho dele na empresa. Então a sociedade vai fazer uma reunião, uma assembleia para que possa expulsar ele da empresa. E também Martins vai falar sobre que procede a apuração de haveres no patrimônio e que, apesar que tem as pessoas que depois da morte do sócio vão ser reembolsadas, né? Vão ter uma parte desse sócio que tiver morte, né? Aqui tem algumas citações de Paulo também, que ele fala que, no entanto, observar que eventos e transações ocorridas após a data de saída ou falecimento do sócio, frutos de decisões posteriores de julgamento não podem influenciar a apuração de haveres. Porque vai ter pessoas, né, se esse sócio tiver morte, tiver casado, alguma coisa, essas pessoas vão levar a parte dele, né? Vai fazer toda a apuração
de haveres, para que essas pessoas possam ser, né, presenteadas, vamos dizer assim. A próxima vai falar, a Bruna vai falar sobre um pouco de apuração também. Tá, essa parte aqui, né, são ação que pode ser proposta pelo esporte do sócio falecido. Né, quem pode? Pelos sucessores, pela sociedade, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso. Né, essas pessoas, e aqui também, ó, pela sociedade, no caso em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial ou pelo sócio excluído. Complementando aqui o que foi falado sobre a apuração de haveres, essa tarefa, como já foi falado, ela compete ao perito contábil, onde ele realiza o levantamento patrimonial baseando-se nos dados contábeis existentes. Quando o juiz ele determina quem vai ser o perito que vai realizar a apuração de haveres, ele fixa a data da resolução da sociedade. A data da resolução da sociedade ela é feita com base, por exemplo, caso o sócio tenha falecido, ela é feita com base na data do óbito. Caso o sócio ele tenha se retirado da empresa, é feito com base no 60º dia seguinte ao recebimento do valor devido a ele, e pela sociedade da notificação do sócio retirante. Para a apuração, como já falei, em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério da apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tendo como referência a data da resolução e avaliando bens, direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo que será apurado de forma igual. Após a resolução, após a apuração de haveres, os sócios que se retiraram da empresa ou os familiares que realizaram o espólio ou os sucessores, eles terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e os juros contratuais ou legais que restaram da sociedade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre métodos de apuração. Os métodos eles podem ser aplicados também tanto na apuração de haveres como no contexto geral. Vou passar aqui. Bom, os métodos eles existem para facilitar a elaboração de um laudo, de um parecer na frente do perito contábil. Né? Tem alguns métodos que são padrões. O perito tem que usar um método padrão. Se caso ele queira fazer do modo dele, pelo menos tem que usar a mesma doutrina. Eu deixei uma mensagem aqui do Wilson Alberto Roque, que o método de pesquisa para diante de uma lacuna política contábil nacional, emitir uma posição, um laudo, um parecer sobre fatos que requerem uma posição científica. Este método de pesquisa não está restrito a comparar apenas normas jurídicas, contábeis positivas, mas também a doutrina e, quando possível, jurisprudência. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os métodos passo a passo. Primeiro, a pesquisa. A pesquisa, o perito contábil ele vai ter que aprofundar em cada tema do caso que ele pegar, porque, querendo ou não, ele é nomeado pelo juiz. Né? A pesquisa, nesse caso, ele vai entrar como um fato de investigativo para... Para ter uma conclusão no geral de um todo, ele vai ter que identificar as partes de cada fenômeno. Segundo aqui é observar os fenômenos. Ele vai encontrar, por exemplo, cada contexto do que ele está pesquisando após a pesquisa, e ele vai ter que ver e entender para poder explicar de uma maneira certa para o juiz, porque ele está ali para mostrar a verdade. O perito, ele é comparar os fenômenos. Ele, por exemplo, ele vai ter dois exemplos, uma certa parte que ele precisa determinar o que vai ser, o que pode colocar, o que não pode colocar dentro de um parecer.
né? Por exemplo, ele tem 2 laranjas, ele tem que colocar dentro do parecer qual é a mais correta, qual é o que é a mais certeza. Porque ele está ali porque o juiz nomeou ele e tem que trazer a verdade. Então, não adianta ele querer só ir pelo chute e pelo fruto podre e não pelo o normal, entendeu? E analisar para a visão de um todo, ele buscar todas essas etapas e concluir todo nesse parecer, né? Ele vai entregar, ele vai mostrar para o juiz, ele vai tentar convencer, ele é o braço direito do juiz. Vamos dizer que o perito contador hoje ele é o Sherlock Holmes da contabilidade. E ele está aí para isso e para tentar dar uma conclusão final para um caso. Agora nós trouxemos também um exemplo, né? Um exemplo de apuração. Neste exemplo, um dos sócios ele realizou o seu direito de retirada, né, da sociedade. Ou seja, tinha 2 sócios na sociedade e um deles acabou desistindo, viu que não estava dando frutos, talvez, e acabou decidindo sair, né, da sociedade. Ó, esses são os valores antes da apuração, né? E aqui é o valor total ajustado. Na verdade, ó, teve poucas mudanças, né? O valor de mercado deduzido dos impostos, que foi a mudança do estoque. Ele diminuiu um pouquinho do estoque dele, porque ele deduziu um pouquinho dos impostos, né? Também colocou o imobilizado dele no valor de mercado, aumentou também esse imobilizado. E os outros aí praticamente manteve o que foi apurado, né, no balanço de 31 de 12 de 2010. Aqui é a evolução do faturamento. O que é a evolução do faturamento? É o que em 2018, em 2019 e até em 2010, né, aquilo que evoluiu. Tanto que a gente pode ver que em 2018 para 2009, a evolução dele foi apenas 6%. Porém, para 2010, foi 31,26%. Eu fui atrás disso, né, para verificar por que essa mudança tão alta na evolução. Na verdade, essa mudança ocorreu porque ele abriu 2 filiais. Então, por isso teve um aumento muito extraordinário entre os 2 anos. Por isso, o perito ele resolveu utilizar apenas a mudança de 2008 para 2009, né? Utilizando para a base de cálculo o 6,06%. E aqui é a projeção dos resultados, né? A projeção dos resultados é nada menos do que aquilo que ele vendeu ou aquilo que ele fez de serviços, né? Ou seja, ele pegou o ano de 2010 como referência e aplicou 6%, né, no primeiro, no segundo e no terceiro ano seguintes, até mais, né? Esse terceiro ano aqui é de 3 para cima, dos anos seguintes. Tanto que o lucro líquido aqui do ano de 2010 foi 2.008.342. Depois aplicado 6%, ele foi aumentando gradativamente, né? E nisso ele teve o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa descontado. Que no caso ele pegou seus lucros futuros de todos os anos, acrescentou a depreciação, né, desse investimento que eles fizeram. Depois eles fizeram a necessidade de adicionar do capital de giro, né, deduzir esses valores. E ficou o caixa livre da empresa, né? E a taxa de desconto, eles entraram em um consenso e definiram essa taxa de desconto, né? Porque eles acharam que talvez o valor estava muito alto, então acabaram definindo essa taxa de desconto aqui. No fluxo de caixa descontado, eles acrescentaram os caixas e a equivalência de caixas, né? Que no final ficou 24 milhões. E o fundo de comércio, nada menos do que a evidência lucrativa do negócio, né? É aquilo que, por exemplo, ele pode evoluir nos próximos anos. Ele colocou o valor econômico da empresa e deduziu o valor do ativo aqui, ó, que o goodwill dele ficou 8 milhões. E no final ele realizou essa apuração, né? No início da sociedade, o que aconteceu? Eles colocaram 4 mil cotas, né? 4 mil cotas e R$10. A cada cota valia R$10, né? Ou seja, o capital social da empresa era 40 mil por sócio, 80 mil. Após apurar, né, os valores, após o perito fazer o seu estudo, ele conseguiu chegar
a um valor da situação líquida da empresa de 16 milhões. Ou seja, dentro do período que foi avaliado, teve uma crescência enorme, né, na situação líquida da empresa. Então, as cotas que eles colocaram, que eram 4 mil cotas, ao invés de valer 10 mil, começaram a valer 2 mil cada cota. E isso, no final, eles fizeram um cálculo, né, dividindo esses 16 milhões, que no final deu 8 milhões, né, para o sócio que está se retirando. Ou seja, quando o sócio realizou essa retirada, eles chamaram um perito, realizaram todo o método, né, que o DVD comentou, todo aquele método de avaliativo, realizaram todos os cálculos e chegaram neste valor, que é de 8 milhões para o perito contador. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho de apuração de haveres. Espero que tenha gostado, né? Desculpe qualquer coisa aí. E obrigado.